O cenário era simples, quase austero, contrastando com a intensidade do momento. Em um estúdio discreto em Pequim, Seansan-Ruk Ruaidan-Dung-Kalki, Yulong apareceu diante das câmeras para uma transmissão ao vivo que rapidamente captou a atenção do público. Não se tratava de um anúncio promocional nem de uma conversa casual. O tom sério desde os primeiros segundos deixava claro que aquela seria uma fala diferente, carregada de significado. Ao iniciar a transmissão, Yulong manteve a postura ereta, as mãos apoiadas de forma tranquila sobre a mesa. Sua expressão era contida, mas revelava cansaço. Antes mesmo de abordar o motivo da live, fez uma breve pausa, como se organizasse os pensamentos. Esse silêncio inicial, longe de parecer ensaiado, foi interpretado por muitos espectadores como um sinal de respeito ao que estava prestes a ser dito. Fiquei muito tempo em silêncio, afirmou logo no começo, em um tom baixo e controlado. A frase simples marcou o início de um desabafo que vinha sendo aguardado há meses. Pela primeira vez, Yulong decidiu falar abertamente sobre os desafios enfrentados em seu casamento com Mei Mei, um tema que até então permanecia envolto em rumores e suposições externas. Ele explicou que a decisão de se pronunciar não foi tomada de forma impulsiva. Segundo Yulong, houve um longo período de reflexão, motivado tanto pelo impacto pessoal das especulações quanto pela necessidade de estabelecer limites claros entre a vida pública e a privada. Nem tudo que é silencioso é inexistente, disse, ressaltando que o silêncio, muitas vezes, foi uma forma de proteção, e não de negação. Ao falar sobre o casamento, Yulong evitou detalhes específicos. Em vez disso, optou por uma abordagem mais ampla, descrevendo as chamadas lutas ocultas como dificuldades emocionais e pressões internas que não costumam ser visíveis para quem observa de fora. Ele destacou que a convivência diária, quando exposta ao olhar constante do público, ganha uma complexidade adicional, transformando desafios comuns em fardos amplificados. Um dos pontos mais enfatizados foi a expectativa externa de perfeição. Yulong observou que, para figuras públicas, existe uma cobrança constante para demonstrar estabilidade e felicidade, mesmo quando a realidade é mais complexa. Há uma imagem que se espera que mantenhamos, afirmou. Mas a vida real não segue roteiros. Suas palavras foram recebidas com atenção imediata pelos espectadores, muitos dos quais comentavam em tempo real sobre a honestidade da fala. Ao mencionar Mei Mei, Yulong foi cuidadoso. Falou dela com respeito, evitando qualquer tom acusatório. Segundo ele, as dificuldades enfrentadas no casamento não pertencem a uma única pessoa, mas fazem parte de um processo compartilhado. Ele ressaltou que ambos carregaram, em silêncio, o peso das expectativas externas e internas, tentando conciliar sentimentos pessoais com responsabilidades públicas. A transmissão continuou em um ritmo calmo, quase introspectivo. Yulong explicou que as lutas ocultas não se manifestam necessariamente em conflitos visíveis, mas em um desgaste gradual, muitas vezes invisível até mesmo para quem o vive. Às vezes, o mais difícil não é o confronto, mas a distância emocional que se cria sem que percebamos, comentou, olhando diretamente para a câmera. Enquanto falava, o chat ao vivo refletia uma mistura de surpresa e empatia. Muitos espectadores expressavam apoio, destacando a coragem necessária para abordar um tema tão delicado de forma pública. Outros ressaltavam a importância de ouvir esse tipo de relato em uma sociedade que ainda tende a idealizar relações, especialmente quando envolvem pessoas conhecidas. Yulong também abordou a pressão do tempo e da exposição contínua. Ele explicou que a falta de espaço para erros e vulnerabilidades contribuiu para a decisão de permanecer em silêncio por tanto tempo. Quando cada gesto é interpretado, você começa a medir até as próprias palavras dentro de casa, disse, sugerindo como a fama pode infiltrar-se em aspectos íntimos da vida cotidiana. Apesar do tom sério, não houve dramatização excessiva. Yulong não elevou a voz nem buscou provocar comoção. Pelo contrário, sua fala manteve uma linha equilibrada, forçando a ideia de que o objetivo da live não era gerar polêmica,
mas oferecer clareza. Ele afirmou que sentia a responsabilidade de falar não apenas por si, mas também para reduzir o impacto de interpretações equivocadas que afetam pessoas próximas. Em determinado momento, Yulong reconheceu que o casamento é, por natureza, um espaço de aprendizado constante. Ele disse acreditar que dificuldades não significam fracasso, mas sim a necessidade de reflexão e amadurecimento. Essa visão foi destacada por muitos espectadores como um dos aspectos mais humanos de sua declaração, afastando o discurso de qualquer tom sensacionalista. Ao se aproximar do fim da primeira parte da transmissão, Yulong fez uma nova pausa. O olhar parecia mais sereno, embora ainda carregasse um peso evidente. Ele agradeceu a todos que escolheram ouvir com atenção e pediu compreensão para o fato de que nem todas as perguntas poderiam ser respondidas naquele momento. Algumas coisas ainda precisam de silêncio, afirmou, sinalizando que sua fala tinha limites conscientes. A Liv seguiu com expectativa crescente. O público percebia que aquele era apenas o início de uma conversa mais ampla, que ainda exigiria esclarecimentos adicionais. As palavras iniciais de Yulong estabeleceram um tom de honestidade e contenção, abrindo espaço para uma reflexão mais profunda sobre relações, exposição pública e os desafios que permanecem invisíveis até que alguém decida, finalmente, falar. Foi com esse clima de atenção concentrada e respeito mútuo que a transmissão avançou para sua próxima etapa, preparando o terreno para revelações mais amplas e para uma análise mais profunda das repercussões daquele pronunciamento ao vivo em Pequim. À medida que a transmissão avançava, onde Yulong tornou-se ainda mais reflexivo. Após apresentar as dificuldades de forma contida, ele passou a falar sobre o impacto emocional prolongado que essas lutas silenciosas tiveram em sua vida cotidiana. Não houve confissões dramáticas nem detalhes íntimos excessivos, mas sim um esforço claro para explicar como o desgaste emocional pode se acumular lentamente, mesmo quando não há conflitos evidentes. Long explicou que, durante muito tempo, acreditou que o silêncio era a melhor forma de proteger a si mesmo e a Mei-Mei. Segundo ele, havia o receio de que qualquer palavra fosse distorcida ou transformada em espetáculo. No entanto, com o passar dos meses, esse mesmo silêncio começou a pesar. Quando você não fala, outros falam por você, afirmou, apontando para o crescimento de narrativas externas que não correspondiam à realidade do casal. Ele destacou que uma das maiores dificuldades foi lidar com a sensação de solidão, mesmo estando em uma relação. Essa solidão, explicou, não vinha da ausência de afeto, mas da pressão constante de manter uma imagem pública estável. Às vezes, você sente que precisa ser forte o tempo todo, disse. E quando percebe, já não sabe mais onde pode descansar emocionalmente. Ao abordar o papel da exposição pública, Yulong foi direto ao afirmar que a fama transforma desafios comuns em experiências amplificadas. Problemas que, em outras circunstâncias, seriam resolvidos em privado, ganham proporções maiores quando observados por milhões. Ele ressaltou que isso não anula a responsabilidade pessoal, mas cria um ambiente em que cada passo é analisado e julgado. A conversa também tocou em expectativas culturais relacionadas ao casamento. Yulong observou que, muitas sociedades, especialmente quando se trata de figuras públicas, existe uma pressão para que o matrimônio represente estabilidade absoluta. Essa expectativa, segundo ele, dificulta a aceitação de que relacionamentos passam por fases complexas e que enfrentar dificuldades não significa fracasso. Enquanto a Liv prosseguia, a reação do público continuava a evoluir. Comentários ao vivo demonstravam empatia crescente, com muitos espectadores compartilhando experiências pessoais e agradecendo pela franqueza. Embora houvesse também mensagens de cautela, o tom predominante era de respeito. Para uma parte significativa da audiência, a transmissão funcionou como um espaço de identificação, e não de julgamento. Yulong fez questão de esclarecer que sua fala não tinha como objetivo atribuir culpa ou buscar compreensão irrestrita. Ele enfatizou que cada relacionamento possui sua própria dinâmica e que nem tudo pode ou deve ser exposto. Falar não significa explicar tudo, afirmou.
estabelecendo claramente os limites de sua declaração. Essa postura foi vista por analistas como um esforço consciente para equilibrar transparência e privacidade. Em um dos momentos mais marcantes da transmissão, Yu Long abordou a importância da saúde mental. Ele afirmou que, durante muito tempo, subestimou o impacto emocional de viver sob constante escrutínio. Reconhecer essa fragilidade, segundo ele, foi um passo essencial para buscar equilíbrio. Indique que cuidar da mente não é um sinal de fraqueza, disse, em uma frase que rapidamente se espalhou pelas redes sociais após o fim da live. A repercussão após o encerramento da transmissão foi imediata. Veículos de imprensa destacaram o tom contido e a ausência de sensacionalismo, enquanto especialistas em comunicação apontaram a live como um exemplo de como abordar temas delicados sem recorrer a dramatizações. O fato de Yu Long ter escolhido um discurso introspectivo, em vez de defensivo, foi amplamente elogiado. Nas redes sociais, o debate ganhou contornos mais amplos. Muitos internautas passaram a discutir não apenas o caso específico, mas também as dificuldades enfrentadas por casais sob exposição pública. Houve quem destacasse a importância de normalizar conversas sobre desgaste emocional e expectativas irreais dentro do casamento, independentemente do status social dos envolvidos. Analistas observaram que a escolha de Pequim como local simbólico da transmissão reforçou a seriedade da fala. Longe de um cenário informal ou doméstico, o ambiente neutro contribuiu para o tom jornalístico e institucional do pronunciamento. Essa decisão ajudou a afastar a ideia de um desabafo impulsivo, reforçando a percepção de que se tratava de uma comunicação cuidadosamente pensada. Outro ponto frequentemente mencionado foi o silêncio mantido por Mei após a live. Para muitos comentaristas, essa ausência de resposta imediata foi interpretada como um sinal de coerência com o discurso de Yu Long sobre privacidade. A escolha de não reagir publicamente evitou alimentar especulações e manteve o foco na mensagem central da transmissão. Do ponto de vista jornalístico, a live representou um momento raro de convergência entre interesse público e reflexão social. Em vez de se limitar a um episódio de curiosidade sobre a vida privada de uma figura conhecida, o pronunciamento abriu espaço para discussões mais amplas sobre empatia, limites da exposição e a complexidade das relações humanas. Ao final da transmissão, Yu Long agradeceu novamente ao público pela escuta atenta e reiterou que sua intenção era promover compreensão, não curiosidade excessiva. Ele encerrou com uma frase simples, mas significativa: nem tudo que é vivido precisa ser explicado, mas algumas coisas precisam ser ditas. O encerramento, sem música ou efeitos visuais, reforçou o caráter sóbrio da live. Com o passar dos dias, o impacto da transmissão continuou a reverberar. Embora o interesse mediático naturalmente tenha diminuído, as reflexões provocadas permaneceram. Para muitos, a fala de Yu Long não foi apenas um relato pessoal, mas um convite à reconsideração de como a sociedade observa e julga a intimidade alheia. No balanço final, a live ao vivo em Pequim se consolidou como um momento de ruptura com o silêncio, mas também de contenção consciente. Ao escolher palavras cuidadosas e evitar extremos, Yu Long conseguiu transformar uma situação delicada em uma oportunidade de diálogo mais amplo. O episódio demonstrou que, mesmo sob intensa exposição, é possível comunicar-se com dignidade e humanidade. Mais do que responder a rumores, a transmissão deixou uma mensagem duradoura: relações são complexas, e a coragem de falar sobre dificuldades não reside em expor tudo, mas em reconhecer limites. Nesse sentido, a decisão de Yu Long de quebrar o silêncio marcou não um ponto final, mas o início de uma compreensão mais madura sobre o que permanece oculto quando as câmeras se